Olá, 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 turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube ou para quem está assistindo no Instagram, a mais uma live. E hoje o tema que nos traz aqui é um tema muito especial, um tema muito do meu coração e um tema que foi reconhecido mundialmente. Fui apresentar sobre esse assunto num convite a um congresso que aconteceu em Harvard sobre estética, e o meu tema foi justamente esse, estética na gestação, que hoje nós estaremos falando aqui com vocês, tá? Além disso, tem também aqui os meus livros, tá? Esse aqui é o livro da primeira edição, Gestantes, Cuidados Estéticos na Gravidez. Já está na segunda edição, os dois livros eles são muito procurados e a gente traz todo o contexto deste assunto nesses livros, para você poder estudar mais aprofundadamente esse tema e poder estar ali do outro lado, na sua cidade, no seu bairro, fazendo o diferente na estética. Fugindo do que todo mundo faz, porque quanto menos concorrência a gente tiver, mais vantagens e retorno financeiro a gente tem, certo, gente? Hoje, então, nós vamos falar deste tema, só que eu dividi ele em dois momentos. Eu dividi ele primeiro na questão dos medos e também foi dividido na questão dos desconfortos, porque o assunto é longo, tá, gente? É longo. Por isso não dá para falar tudo de uma vez só. Então, nesse vídeo de hoje aqui, nessa live, nesse vídeo do canal do YouTube, nós estaremos falando de um momento que envolve medo durante o período gestacional. Muito bem. A mulher descobre a gravidez, recebe lá o resultado positivo e daí ela fica com um misto de emoções. Alegria por ter conseguido engravidar, ou alegria por mais um ser chegando, mas ao mesmo tempo muito desespero e muitas dúvidas com relação a esse novo momento da vida e também os medos, ok? Então, quando eu descubro a gestação, eu, mulher, descubro a gestação, eu tenho os medos da área da estética, que é o que nós vamos comentar aqui hoje, tá? Então, estética na gestação, cuidar dos medos nesse momento delicado da vida. Quais são esses medos, será? E olha, um tema que eu falo desde 2008, esses dias atrás, eu até postei nas minhas mídias, uma entrevista que eu estava dando para a repetidora Globo Local, justamente sobre esse tema, o cuidado estético durante a gestação, e o ano foi 2008, então eu venho falando desde lá sobre esse tema. Estamos em 2024, olha quanto tempo se passou, olha quanta coisa, quanto conhecimento, quanta informação para passar para vocês. A publicação deste livro, Gestantes, primeira edição, foi logo em seguida, e em 2002, olha só, gente, que orgulho ter uma esteticista palestrando em um congresso em Harvard sobre esse tema tão lindo, tão diferencial e ao mesmo tempo tão, como é que a gente pode falar, desafiador para a área da estética, tá? Então, olha aí, deixa o convite para você conhecer um pouco mais dessa história e entender e aplicar isso ali na sua cidade, reduzindo concorrência de mercado, tá? A descoberta da gestação causa ansiedade, preocupações, dúvidas e os medos. E quando a mulher descobre que está grávida, falando na parte da estética em si, a primeira coisa que vem na cabeça em termos de medos de alteração inestética são as estrias. A segunda coisa que vem com relação aos medos são as manchas, principalmente o famoso e conhecido melasma, a mancha de gravidez. Perfeito, então vamos decifrar se gestante, se a mulher nessa fase pode ou não pode fazer cuidados estéticos
para prevenir o aparecimento dessas duas situações que causam grandes medos na mulher nesse momento delicado. Olha, o corpo da mulher sofre transformações exorbitantes durante o período gestacional. O primeiro deles é a alteração hormonal, que vai jorrar hormônios literalmente pelo corpo todo, e ali você tem influência direta no organismo, no corpo da mulher, e em vários sistemas, sistema circulatório, sistema linfático e sistema epitelial. A nossa bonitinha que está aqui, a maquete da pele, sistema epitelial. E quando se fala em sistema epitelial, a gente está falando justamente de derme e epiderme, aonde acontecem as grandes alterações que provocam medos, tá? Durante a gestação. E essas alterações que ocorrem durante o período gestacional, de alterações físicas e que podem estar permanecendo no corpo da mulher, afeta o seu autoestima. Aqui eu trago então um Coutinho que diz 61% das gestantes se incomoda com as alterações ocorridas durante o período de gestação, tá? Então essas alterações podem afetar diretamente a autoestima da mulher, reduzindo o convívio social, comparações com outras mulheres que passaram por esse momento e que não foram tão afetadas, né? E esse desconforto estético, ele gera essas alterações emocionais, que são tristezas, isolamento, vergonha. Por isso é muito importante eu cuidar com a estética. Veja só, gente, a nossa importância de trabalho estético, de acompanhamento estético durante um período muito delicado, muito desafiador para a vida da mulher. Por isso você profissional tem que estar preparada, porque a mulher ela não deixará de usar cosméticos, ela não deixará de frequentar a estética. Só que você tem que estar preparado com o que você pode proporcionar durante esse período para proporcionar a autoestima da mulher, prevenindo essas alterações. As alterações, então, elas são transitórias ou permanentes. Vamos entender o que é isso. Transitório. Hipercromia. Hipercromia ou manchas ocorre no corpo da mulher em vários locais, devido à influência hormonal diretamente na célula de melanócito, cutucando, incentivando essa célula a produzir. E essas alterações de pigmentação, essas manchas aparecem no rosto e no corpo, tá? Corpo. Região da auréola mamar, a linha alba que vai do umbigo até a região da vulva e toda a região da vulva, que quando passa o período gestacional, a mulher passa pelo puerpério e o retorno normal das condições do corpo pós-gestação, essas hipercromias vão embora. Por que do rosto não vai? Porque do rosto precisa ser protegido e cuidado, porque a gente expõe ele o tempo todo. Afinal de contas, olha, estou aqui, meu rosto está desprotegido e meu corpo está protegido. Então, essas manchas transitórias é somente no corpo, no rosto ela permanece. E existe daí as alterações permanentes. As estrias, elas são permanentes. A hipercromia facial, o melasma, pode se tornar permanente. Então, eu tenho que cuidar de forma preventiva. Será que isso é verdade? Será que a Isabel está falando só por falar? Não, gente. Existem muitos e muitos estudos já publicados. Eu trouxe somente aqui correlacionado com as alterações anestéticas, mas existem vários estudos publicados com todas as alterações específicas que ocorrem durante o período da gestação. Aqui eu estou falando de Urosaki 2010, que 89% das gestantes apresentam essas alterações, que são o quê? Hipercromias, alterações vasculares, estrias e acne. Em 2012, Coutinho e seus colaboradores replicaram esse estudo, só que de uma forma mais direcionada para ginecologia e obstetrícia e para dermatologia. Na ginecologia e obstetrícia, o levantamento de dados mostrou que 26% delas se preocupam com estrias e 22% com edemas, porque a gente está falando com um médico responsável pela
gestação. Então, o incômodo maior para elas relatado foi o cansaço nas pernas, 31%. Agora, quando eu vejo a dermatologia, eu tenho ali 100% das gestantes apresentando alterações epiteliais, aonde a primeira preocupação ali ficou em hipercromias, porque falando em dermatologista é o que eles mais cuidam, né? E a segunda foram as estrias, 38%. Então é disso que nós vamos falar hoje, dos medos de ter estrias e de ter manchas durante o período gestacional, que podem ser permanentes no corpo da mulher. Então esse é o seu papel, cuidar da mulher durante esse período para evitar que essas alterações se tornem permanentes e ali você ter então o cuidado da autoestima dessa mulher, para que ela não sofra com um estresse, uma ansiedade muito grande por ela apresentar essas alterações. Estrias, vamos entender de estrias. Quando eu falo de estrias, qual é a região no corpo da mulher que mais será afetado? Olha só, oiê! A minha barriguinha falsa para representar a região de abdômen, que é onde se encontra o útero, tá? E que é a casinha, o forninho da formação do novo ser, do bebezinho. O útero está aqui embaixo, ele vai crescendo, ocupando espaço, e essa pele do abdômen precisa se estirar. Aí existe um mito, né? Porque na gestação, mulher não pode fazer nada no abdômen, porque abdômen é o local do útero gravídico, a gente não pode estimular. Mas, gente, como não pode fazer nada? Esse primeiro mito que eu vou baixar para você aqui, colocar por terra. Tenho dois balões aqui no mesmo tamanho, e esse balão, o tecido desse balão vai representar a pele do abdômen, tá? Veja só, enchi o balão. Cada vez que eu sopro, eu estou representando um mês, 4 semanas, ou um trimestre, 9 semanas, 12 semanas, ou melhor dizendo. E aí você tem o estiramento do tecido. Lembrando que eu estou falando de estética, eu estou falando de epitélio, eu estou falando do maior órgão do corpo humano que a estética trata. Vou soprar mais uma vez. Veja, eu preciso ter a capacidade dessa pele em estender o seu tamanho, em buscar espaço para o abdômen. Então agora eu vou soltando devagarinho o ar que está aqui dentro, muito bem. E aqui nós vamos ver como ficará a pele do abdômen dessa mulher após o período gestacional. Agora eu comparo aqui para você com o balão que não foi esticado, não foi estendido a pele, e o balão que foi estendido. Presta atenção como a gente perde totalmente a qualidade do tecido dessa pele e como a gente perde também o tamanho dela. Por isso, durante o período gestacional, eu tenho sim que cuidar da parte do abdômen, mas de que forma? Com o quê? Aqui eu trago outro demonstrativo para vocês. Isso aqui é um elástico representando a estrutura da nossa pele antes de uma gestação. As fibras de colágeno, ela tem capacidade de se estender 100 vezes o seu tamanho normal e voltar ao normal depois. Porém, para que isso aconteça, ela precisa estar bem protegida e bem nutrida. E aqui eu trago um pedaço de um elástico que não teve esse acompanhamento, não teve essa... como é que a gente fala? Esse cuidado durante o período gestacional, nem com o profissional da estética e nem no dia a dia em casa. E olha o rompimento das fibras, como ela não teve capacidade de se estender, de se retornar, e aqui a gente tem representado então uma estria, tá? Após estes exemplos dados para essa pele do abdômen, onde a gente tem um avanço dessa pele, um estiramento constante, e já comprovado que se não cuidado adequadamente vai apresentar essas alterações, vou indicar aqui então para vocês qual é os melhores cuidados, os melhores tratamentos.
Então, quando eu falo em estrias, eu estou falando de estiramento da pele, estou falando também do rompimento das fibras, mas lembrando que nós temos as linhas de Langerhans. Essas linhas aqui, procure observar aqui no abdômen como elas estão trabalhando. Só um pouquinho. Será que tá saindo som aí? Alguém tá reclamando de som, não? Tudo certo. Elas estão trabalhando ali o estiramento, onde elas também não conseguem ter esse estiramento constante e elas se rompem. Tanto que quando a gente tem estrias na região do abdômen, presta atenção que elas ficam na vertical, bem ao contrário do que são as linhas de horizontais, tá? Que são as linhas de Langerhans. Então a gente tem que cuidar bastante dessa região, alimentando, nutrindo. As estrias, elas acometem em 70 a 90% das mulheres. Então, na gestação, é quase que impossível não ter estrias. Então, o que nós vamos trabalhar na estética? Trabalhar com cuidado preventivo para que possamos estar cuidando, nutrindo e dando resistência a essa pele para que ela não se rompam as estrias. E se romperem em menor quantidade, tá? Aí, os médicos até encorajam muito os pacientes a usarem muito hidratante, porém eles não sabem indicar o hidratante certo e eles indicam produtos cheios de xenobióticos, principalmente com ureia, que não pode ser usado em alta concentração, e também com óleo mineral, que causa malefícios para o corpo da mulher e também para o bebê. Então, quando a gente fala em estrias, a gente tem como célula-alvo o fibroblasto, porque ele é que produz as fibras de colágeno e de elastina que a gente chama de proteínas. Por isso é muito importante dar aminoácidos para essa pele. Afinal de contas, o fibroblasto vai produzir fibra de colágeno, elastina e reticulina, mas ele precisa da matéria-prima. A matéria-prima para fazer essa produção são os aminoácidos. Então aqui dentro eu tenho aminoácidos que são importantíssimos para dar matéria-prima para o fibroblasto produzir fibra de colágeno, elastina e reticulina. Este produto é o extrafirmador, tá? Aplica ele na região. Quando eu faço a alimentação desse fibroblasto para produzir de forma adequada as fibras elas são assim. Tem cadeias de aminoácidos que se juntam formando cadeias de tropocolágeno, que se juntam formando a miofibrila, a fibrila e depois a fibra de colágeno. Por isso, se eu der colágeno puro para a pele, aplicado na superfície da pele, ele não será aproveitado para a formação de novas fibras de colágeno e de elastina. Por isso, eu preciso colocar aminoácidos na pele. Então, o extrafirmador é importantíssimo para isso. E ainda eu posso estar utilizando no contexto de cuidado do consultório uma máscara de argila juntamente com a emulsão drenante, que eu diluo essa argila e faço uma máscara rica em aminoácidos e sais minerais importantes para nutrir esse tecido e assim a gente ter um fortalecimento da pele, prevenindo e evitando estrias. Então, o colágeno tem um peso molecular muito alto, por isso eu tenho que pensar em aminoácidos. Aonde que eu encontro isso aqui no extrafirmador? Eu vou encontrar nos nutripeptídeos e também no Ra-Fermine. Eles são provenientes de vegetais, de grãos de soja, grãos de trigo, e que são riquíssimos em aminoácidos para alimentar a fibra de colágeno, o fibroblasto, para que ele produza fibra de colágeno e de elastina. E aqui eu trago para vocês a figura de uma fibra de elastina. Essa fibra de elastina, como eu mostrei para vocês, elas têm essa capacidade de se estender em até 100 vezes o seu tamanho normal e voltar depois sem sofrer alterações inadequadas ou irreversíveis. Mas para isso eu preciso de um cuidado bem especial. Trouxe para vocês aqui que esse produto traz testes de segurança e eficácia
aonde mostra aqui no gráfico a maciez, a firmeza, o tratamento de flacidez, o aspecto melhorado das estrias já existente e melhora na aparência geral da pele. Mas aí, se você quiser potencializar mais ainda este produto, além do Demai Nano encapsulado que está aqui, junto com a sinergia de aminoácidos que são Raffermine e nutripeptídeos, você pode potencializar este produto usando o óleo potencializador. Este óleo aqui, ó. Este óleo é 100% óleo de rosa mosqueta, então ele é riquíssimo em ácidos graxos essenciais, os ômegas, que vão aumentar mais ainda o poder de hidratação do extrafirmador, juntamente com os ativos que estão sendo usados para o tratamento e alimentação do fibroblasto. Para uma colher de café de creme extrafirmador, eu coloco 3 a 4 gotas do óleo potencializador, misturo, e essa mistura que eu faço em casa, eu aplico na região do abdômen, fazendo movimentos de absorção, que pode ser deslizamentos longos e também pode ser deslizamentos circulares, tá? E eu dou até uma sugestão nesse momento. Quando você chega em casa, de manhã você toma seu banho, aplica você mesmo em você e sai para trabalhar. Quando você chega em casa à noite, é um momento de interação da família. Você com o seu bebê, juntamente com seu companheiro. Então você toma seu banho, você se acomoda em um local bem confortável e quem faz essa preparação e essa aplicação no seu abdômen é o seu companheiro, porque é nesse momento que ele vai interagir, ele vai conversar com o bebê, ele vai acariciar o abdômen e no momento que ele vai acariciar o abdômen, ele já aproveita a base altamente nutritiva com os aminoácidos, silícios e também o DMAI, juntamente com os ácidos graxos essenciais presente no extrafirmador, que é o óleo 100% vegetal, com presença 100% de óleo de rosa mosqueta. Então presta atenção o quanto você consegue envolver para o cuidado estético, mas ao mesmo tempo envolver o emocional, o convívio da família nesse momento tão especial, tão delicado da vida. Aqui, o que tem dentro do extrafirmador, que eu já falei para vocês também, tá? E agora nós vamos comentar sobre a questão da alteração inestética facial, que pode permanecer. No caso, então, nós temos ali a possibilidade do aparecimento das hipercromias, as manchas, muito conhecido como melasma gestacional. Então, quando eu falo de melasma, deixa eu tirar isso aqui do meu contexto principal, porque agora eu vou falar deste aqui, ó, sérum iluminador. Quando eu falo de melasma, eu estou falando de outras célula-alvo, não mais o fibroblasto. Eu estou falando agora do melanócito. O melanócito é essa célula que se encontra na junção dermopidérmica, aqui nessa regiãozinha marrom que vocês estão vendo aqui, e ali na junção dermopidérmica ela é como se fosse um polvo de cabeça para baixo, e ele é responsável em produzir melanina de proteção para 40 a 50 queratinócitos ao seu redor. E uma das causas de estímulo de produção de melanina para o melanócito é a mensagem que chega através dos hormônios que estão explodidos no corpo da mulher, que são os hormônios da gestação, principalmente os hormônios femininos, andrógenos. E eu não posso usar base com parabenos, porque eles são altamente estrogênicos, né? O estrogênio ele está em grande quantidade nesse momento, estimulando o fibroblasto a produzir fibra de colágeno de elastina, assim como os andrógenos também, tá? Então, este produto aqui, ele vai chegar até o melanócito e vai neutralizar esse melanócito, ou seja, vai mandar uma mensagem para o melanócito dizendo: tranquilo, meu querido, fica aí quietinho, pode se jogar no sofá, assistir o seu
a sua série sem problema nenhum, porque aqui em cima não está precisando de proteção. Agora, eu quero destacar uma coisa muito importante. Durante a gestação, nós mulheres precisamos nos expor ao sol. Eu preciso de síntese de vitamina D. É muito importante, é um hormônio que faz parte de todo o processo de formação do novo ser. Só que veja, expõe o teu corpo inteiro numa quantidade necessária, mas o rosto, ele está exposto também a isso aqui, ó. A luz branca, a luz da tela do celular, a luz da tela do computador, a luz do sol. Isso faz com que esse estímulo de melanócito, dessa quantidade de hormônios que está explodido no corpo da mulher, faça o aparecimento de depósito de melanina exagerado, provocando o aparecimento do melasma. Por isso, então, usar um produto silenciador durante o período gestacional no rosto inteiro, tá? E se expor ao sol, sim, protegendo o rosto. Ele é um produto que eu preciso aplicar. No caso, se a hipercromia ainda não apareceu, eu aplico em todo o rosto, 3 a 4 gotas no rosto. Se a hipercromia já apareceu, eu potencializo no local que tem a hipercromia e passo no rosto todo, depois passando filtro solar por cima. Então percebe que este produto é super leve, tá? Eu coloco ele na minha pele e eu aplico em toda a região facial que eu exponho durante o período inteiro da gestação, tá? As manchas acometem 75 a 90% das gestantes. Também os médicos incentivam usar os produtos para esse período para prevenir o aparecimento das manchas. E aqui eles aparecem geralmente no segundo trimestre em diante. Por isso, dermocosméticos podem e devem ser usados desde o primeiro momento da descoberta da gestação. Dermocosméticos seguros e adequados da linha Gestar da Bonavita pode ser usado desde o primeiro mês de gestação, porque eles são cosméticos seguros e foram pensados e desenvolvidos especificamente para este período, ok? E leva a minha assinatura também, devido a toda essa dedicação por anos a esse tema. O que temos dentro da composição do sérum iluminador pontual? Eu tenho o óleo de rosa mosqueta, que aqui ele faz uma função de gerenciamento das manchas, por ele ter a proposta de o ácido transretinóico, que vai fazer o controle do melanócito. Tem também o Belides. O Belides é o extrato da planta rica em ácido ferrúlico, tá? Tem o Biofoetida, é um extrato rico do ácido ferrúlico, que é um antioxidante maravilhoso. Tem ali a niacinamida, que promove uma ação iluminadora, não tem nenhuma contraindicação na gestação, e o Belides, que é um clareador natural que atua antes, durante e depois da fase do processo de produção de melanina. Com isso, gente, eu preciso fortalecer para vocês a necessidade do uso do filtro solar durante o período gestacional. Então, de manhã, eu aplico um neutralizador do melasma através do sérum iluminador. Ele é um silenciador com os ativos que vão lá e acalmam o melanócito para não provocar, produzir melanina para depositar. E aí eu venho com o filtro solar. Eu tenho duas opções aqui. Os filtros solares da Bonavita são totalmente seguros e permitidos de serem usados no período da gestação. Eu tenho ele branco, sem cor nenhuma, que eu aplico na região, olha só, sem cor, tá? Que eu aplico em toda a região de tratamento, promovendo uma cobertura. Olha só que interessante a apresentação aqui nessa gravura. Na parte mais escura da foto que foi batida junto ao Dermoscan, eu tenho
proteção da aplicação do filtro solar, deste produto aqui, Solar Hydractive, e que também foi testado essa cobertura com o Hidrasun, que é o tonalizante com filtro. Os dois, eles são seguros de serem usados durante o período gestacional, tá? Então eu aplico ele em toda a região, por cima do sérum iluminador, que é um neutralizador do melanócito. Ou eu tenho a opção do Hidrasun Progress. Então vamos lá. O primeiro eu apliquei e vocês... Deixa eu abrir, precisa fazer uma forcinha maior. Não tomei café hoje. Aê! O primeiro eu apliquei e mostrei para vocês que ele é branquinho. O segundo eu estou aplicando aqui, ó. E mostro para vocês. Deixa eu baixar ele aqui. Calma que ele foi aberto agora, ele tá novinho. Vou aplicar aqui para vocês verem. O segundo, que é o Hidrasun, ele tem cor. Percebe aqui a cor dele? Ele tem cor. O que ele traz aqui de inovação dentro desse produto com cor é que ele é Adapt Color. Ele se adapta a teu tom de pele, tá? Então tá aqui ele, cor, Hidrasun Progress. Eu aplico na região, espalho e ele vai me dar cobertura de proteção. Esse tonalizante com filtro, com Adapt Color de sua tecnologia, ele vai trazer a proposta de cuidado contra a radiação solar. Olha só como eu apliquei ele aqui e ele não parece ter o tonalizante com filtro. A vantagem dele é que você só tem um produto no teu centro, no teu consultório para passar para os teus pacientes. Ele é para todos os fototipos de pele e ele é para todos os tipos de pele, ok? E ainda à noite, para mancha, de dia aplica o neutralizador de melanócito com filtro solar. De noite, aplica o neutralizador de melanócito com uma máscara chamada Vita C mais A. Deixa eu chamar uma atenção para vocês aqui nesse contexto. Vitamina A não pode ser usada em gestante? Não, não pode. Mas essa máscara pode, porque aqui não tem vitamina A. O que tem aqui é o Revinade. O Revinade é um extrato da raiz da chicória que faz tudo o que o ácido retinóico faz sem provocar nenhum tipo de sensibilização, nenhum tipo de alterações ou de intercorrências. Então essa máscara Vita C mais A, ela pode e deve ser usada durante a gestação para cuidar da mancha. Então eu tenho aqui, de dia, neutralizador do melanócito com filtro solar. De noite, o sérum iluminador neutralizador de melanócito com a máscara Vita C mais A, para você prevenir o aparecimento das manchas, ok? Aqui, ó, gestante também pode e deve usar o seu skincare de prevenção, ok? Então, a prevenção das estrias, o extra firmador com óleo potencializador, medo de estria que a gente tem na gestação, e o medo das manchas, sérum iluminador com proteção solar de dia e máscara de Vita C mais A à noite. Qual a pergunta? Maria está perguntando, e pode usar ácido retinóico em gestante? Não. Ácido retinóico, vitamina A específico também não pode. Nenhuma concentração de ácido retinóico. Vamos pensar assim, Maria, a gente tem uma explosão de hormônios à flor da pele. Literalmente a pele da gestante nesse período se torna ultra sensível. Se eu colocar ácidos concentrados ou ácidos que não são indicados, como por exemplo retinóico, eu posso ocasionar mais sensibilidade a essa pele. Existem alguns ácidos que podem ser usados sim. O salicílico para controle de oleosidade, o mandélico pode ser usado, mas durante a gestação evitamos para não deixar a pele tão sensibilizada, tá? Então é mais importante usar silenciadores, que a gente chama de despigmentantes, que é este aqui, o sérum iluminador, tá? E aí você previne e evita o aparecimento.
Nesse momento da gestação, eu evito o uso de ácidos de ação queratolítica. Posso usar enzimático e despigmentantes, ok? Lembrando sempre que a tecnologia cosmética tem que estar com a mesma base e estrutura da nossa pele, tem que ser biocompatível, então óleos vegetais, 100% óleos vegetais, não um percentual de óleos vegetais. E aí, tem aí para vocês várias e várias promoções durante esse mês de agosto. Por quê? Porque mês de agosto é o mês das gestantes. Muitas e muitas empresas passam o mês inteiro falando da importância de cuidados durante a gestação por vários motivos, e hoje nós estamos aqui falando sobre os cuidados da gestante. Por ser mês de agosto, mês da gestante, mas que cabe a qualquer mês, tá, gente? Porque a gente não escolhe o mês para gestar, a gente está gestando, passando pela gravidez em qualquer período, em qualquer mês do ano, tá bom? E durante esse mês aí, tem, junto às assistentes comerciais e também no saque da Bonavita, vocês conseguem ter acesso a todos os produtos no forma de um catálogo específico da linha Gestar, uma linha reconhecida mundialmente, inclusive por palestras em Harvard comigo, tá? E altamente seguro. Então vocês podem estar ali conhecendo essas promoções. Uma delas é levando o kit completo. Olha só, você ganha um exemplar do meu livro, primeira edição, Gestantes, Cuidados Estéticos na Gravidez, autografado por mim. Quando você estiver assistindo essa live ou esse vídeo, se já passou o mês de agosto, se informe, porque pode ter ainda a continuidade dessa promoção junto a uma edição, um exemplar da primeira edição com um autografado por mim, tá bom? Qual é a última pergunta? Tem protocolo para limpeza? Se nós temos algum protocolo de limpeza de pele para gestante? Sim, vários e vários procedimentos que você pode realizar durante o período gestacional. Esses protocolos estão em formato de e-book ou em formato passo a passo, e você pode tranquilamente solicitar ele no direct ou pelo saque da Bonavita ou juntamente aos assistentes comerciais que estão dando todo o atendimento e apoio a vocês. Tá já bom? Deixa teu contato aqui que a gente já chama você, Maria. Logo em seguida. E aqui eu deixo, saque@bonavita.com.br, é uma forma de você se contactar. Outra forma é Bonavita Brasil, que é o Instagram que você está assistindo essa live, pode chamar direto no direct. O canal do YouTube Bonavita Dermocosméticos, e ainda tem os meus contatos. O meu Instagram Belpiatti e o meu e-mail isabelpiatti.com. Se você ainda não fala, isabel@ciabv.com.br. Se você ainda não entende nada de gestante, gente, tem o meu curso online no meu site isabelpiatti.com, porque eu sou do mundo, não sou do Brasil, não tem BR, tá bom? isabelpiatti.com, é só chamar lá para você se informar mais sobre curso de gestantes, curso de gestante online, tá bom, gente? Agradeço a participação de todos vocês até aqui nesse momento e nos encontramos no próximo vídeo, no próximo assunto. Até mais. Encerrar agora, né? Peraí, deixa que eu faço. Desliga esse aqui. Deixa que eu faço.